Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao concurso de cartório, a essa revisão aqui para a nossa prova de domingo de Maranhão, né? É um prazer enorme ter vocês aqui, no presencial e também no online. A gente vai começar, então, falando sobre o direito civil, né? Como o Everson falou, o direito civil é muito extenso, cai bastante na prova de vocês, então eu selecionei algumas questões da banca Consulplan, até para a gente ter mais ou menos a orientação de como isso é cobrado em prova, e algumas questões também de cartório da banca Consulplan. A banca Consulplan é uma banca que traz muito letra de lei e, eventualmente, também alguns julgados. Quando a banca Consulplan ela trabalha com casos concretos, com aqueles probleminhas, ele é diferente da FGV, porque a FGV ela é bem extensa e cansativa, né? Os problemas da Consulplan elas são mais objetivos. Então, ela é uma prova mais simples, tá? Tá aqui atrás, né? Então, olha só. Então, eu vou começar lendo o enunciado, a gente comenta e vê o gabarito da questão. Então, a primeira questão. Em 15 de janeiro de 2012, Rodolfo adquiriu uma motocicleta no valor de R$ 800. Na ocasião, não importou a Rodolfo saber a respeito da origem do bem. Apenas lhe interessou adquirir um veículo capaz de circular diariamente em via pública na cidade, com a finalidade de lhe auxiliar no trabalho como motoboy. Em 15 de janeiro de 2022, constatou-se que a motocicleta utilizada diária e ostensivamente por Rodolfo era objeto de um furto ocorrido em 1º de janeiro de 2012. Considerando o caso hipotético, assinale a afirmativa correta. Aqui, pessoal, a gente está tratando, então, da uso capião de bem móvel, tá? A gente tem mais contato com a uso capião de bem imóvel, né? Nós temos a extraordinária, que é de 15 anos, sem necessidade de justo título e boa-fé. Nós temos a uso capião de imóvel ordinário, que é de 10 anos, né? Aí precisa do justo título e boa-fé, e a uso capião de bem imóvel, urbano e rural especial. Tem necessidade de 5 anos, a pessoa não pode ter outro imóvel, né? E limitada a 250 metros para imóvel urbano e 50 hectares para imóvel rural. Aqui é diferente, por quê? Porque aqui a gente está lidando com a uso capião de bem móvel, né? Então, a motocicleta é um bem móvel. E nós temos 2 tipos de uso capião de bem móvel, a ordinária e a extraordinária, que são requisitos distintos, e é isso que a gente precisa saber. A uso capião de bem móvel ordinária, ela tem um prazo de 3 anos e precisa de justo título e boa-fé. A uso capião de bem móvel extraordinária, ele exige 5 anos de posse mansa e pacífica, independente de justo título e boa-fé. E olha só que interessante, porque esse caso concreto trazido aqui, esse bem móvel, que é uma motocicleta, ele foi objeto de furto. O furto, qual que é o vício que nós temos ali embutido? A clandestinidade, né? Só que aqui ele está dizendo que essa pessoa que comprou, Rodolfo, ele já estava usando o bem de forma ostensiva e pública. Ou seja, já cessou a clandestinidade. E nós temos julgado do STJ no sentido de que, ainda que o bem seja oriundo de um furto, se depois cessou a clandestinidade, é possível uso capião de bem móvel, tá? Então, nesse caso aqui, ele tem aqui a motocicleta por mais de 10 anos, para aproximadamente 10 anos, né? Então, deu os 5 anos? Deu. Então, ele pode usucapiar aqui, independentemente de justo título e boa-fé, a usucapião extraordinário, né, que exige 5 anos, ainda que ela tenha sido objeto de furto, tá? De acordo com o STJ. Então, com base nisso, sabendo os requisitos da usucapião extraordinária e sabendo que é possível, ainda que o bem seja objeto de furto, a gente já consegue responder a questão, né? Então, vamos lá. Olha só, letra A. Poderá ser reconhecida a aquisição por uso capião da motocicleta utilizada por Rodolfo. Está correta? Correta, né? É possível, de acordo com o STJ,
cessada a clandestinidade. Letra B. Não é possível o usucapião de bem imóvel proveniente de crime, mesmo após cessada a clandestinidade ou a violência. Não cessada a violência e a clandestinidade, aí é possível, né? Enquanto for mantida a clandestinidade, enquanto for mantida a violência, aí não é possível. A partir do momento em que cessa a violência e a clandestinidade, aí é possível, tá? C. Aquele que exercer a posse de bem imóvel ininterrupta incontestadamente por 10 anos adquire a propriedade do bem. Não, aqui há extraordinário prazo de 5 anos e a ordinária prazo de 3 anos. D. Diante de bem imóvel havido por meio clandestino, o exercício ostensivo do bem não é suficiente para caracterizar a posse, devendo ser demonstrada a boa-fé na aquisição da coisa. Não, aí é necessário, não é necessária a boa-fé, né? Havendo a cessação da clandestinidade, é possível a aquisição do bem, tá? Então, letra A, tranquilo, né? Questão 2. Olha só. Ao celebrarem um contrato de compra e venda de um imóvel na cidade de Orlândia, no valor de R$500 mil, Carla e Caio decidem, em comum acordo, que futura ação oriunda desse contrato deverá ter como foro a cidade de Ribeirão Preto, local de domicílio de Caio. Nos termos do Código Civil, assinale a afirmativa correta. Olha só, pessoal, aqui a gente está tratando, né, apesar de ela veio classificada como direito civil, mas ela trata na sua essência de processo civil, né, que está muito linkado ali uma matéria com a outra. Então, ele fala aqui da possibilidade de alteração do domicílio por eleição, né? Então, quando eu celebro um contrato, é possível que eu coloque ali um foro de eleição para eventual demanda oriunda daquele determinado contrato, tá? Olha só, é possível, existe a incompetência, competência relativa e a competência absoluta, né? A competência relativa, ela se dá em relação do valor, tá? Ou em relação ao território. A competência absoluta, ela se dá em razão da matéria, em razão da pessoa ou em razão da função. É possível que eu faça a alteração da competência em relação ao valor, em relação ao território, tá? Então, é possível fazer essa alteração. Mesmo na incompetência relativa, né? Se o juiz ele recebe uma ação, por exemplo, fora daquele domicílio que era o domicílio eleito ali no contrato, se ele verifica que é uma cláusula abusiva, ele pode, antes mesmo da citação, tornar aquela cláusula, né, declarar aquela cláusula ineficaz e enviar para o juízo competente. E o réu, quando ele recebe aquela citação, ele verificar que aquela cláusula é uma cláusula abusiva, ele pode alegar esse prazo na contestação, sob pena de preclusão. Tá? Isso em relação à incompetência relativa, né? Então, se o juiz ele verifica no processo, né, que é uma cláusula abusiva, ele pode tornar ineficaz aquela cláusula. Se o réu, ele citado, ele verificar que é uma cláusula abusiva, ele pode alegar essa cláusula ali, sob pena de não poder mais fazer isso, né? Olha só. Então, nós temos o Código Civil, na verdade, é o Código de Processo Civil, né? Essa matéria aí diz respeito ao Código de Processo Civil. Letra A. É vedado às partes modificar a competência em razão do território? É vedado? Não, né? É possível as partes alterarem as causas em razão do território e em razão do valor da causa, tá? Não é possível em razão da matéria, por exemplo, direito a alimentos. Alimentos é somente na vara de família, e não na vara civil. Então, não é possível fazer essa alteração. Em razão da pessoa e em razão da função. Isso não é possível. Mas em razão do território, em razão do valor, é possível. Tá? Então, está errada a primeira. Letra B. O foro contratual obriga as partes contratantes, mas não seus herdeiros ou sucessores. Não, ele obriga também.
Então, se a pessoa celebrou um contrato, ele colocou um foro de eleição e ele eventualmente vier a falecer, essa cláusula de eleição também vai obrigar os seus sucessores, tá? Letra C. Se for citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro no momento da contestação. Tá correto essa daqui? Sim, né? Então, a cláusula abusiva, ela pode ser reconhecida de ofício pelo juiz no momento em que ele recebe, antes da citação, né? E também pelo réu, só que o réu ele tem um momento bem específico, que é no momento da contestação. Se ele não contesta a abusividade dessa cláusula no momento da contestação, preclui aquele direito para ele. Ou seja, ele não vai mais poder alegar aquele direito. Por quê? Porque na competência relativa ocorre o fenômeno da prorrogação da competência. Então, você tem um momento próprio para você alegar a abusividade dessa cláusula, né, na competência relativa. Na incompetência absoluta, não. Ela pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, tá? Então, tá correta a letra C. Letra D. Se antes da citação a cláusula de eleição de foro for reputada ineficaz pelo juiz, os autos do processo serão remetidos para o foro em que se deu a celebração no contrato. O que está errado aqui na letra D? Isso. Tá? E se ele for declarado ineficaz, o juiz pode declarar ineficaz? Pode, tá? Mas ele não vai enviar o contrato onde foi celebrado o contrato, e sim para o domicílio do réu. É o que determina o Código de Processo Civil, tá? Então, uma vez que foi determinada a abusividade da cláusula, o juiz vai remeter os autos para o domicílio do réu e não onde foi celebrado o contrato, tá? Então, aqui é a letra C, a questão 2. Questão 3. Olha só. A questão 13, ela fala da repristinação. Vamos prestar bastante atenção aqui nas datas e nas leis. Olha só. No dia 3 de março de 2022, foi publicada a Lei número 1 de 2022, com imediata vigência, revogando totalmente a Lei número 99 de 2021. Então, a gente tinha a lei, né, 1 de 2022, que ela revogou expressamente a lei 99 de 2021. Então, nós temos uma lei revogadora e uma lei revogada, tá? Olha só. Nós temos o decreto-lei, aí continua ali. Em 7/7 de 2022, a lei número 2 de 2022 revogou totalmente a lei 1 de 2022. Nós temos o decreto-lei número 4.657/42, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, assinale a afirmativa correta. Veja, então, que nós temos 3 leis, né? Nós temos a Lei 1 de 2022, que alterou, que revogou a Lei 99 de 2021. Nós temos uma lei revogadora e uma lei revogada. Posteriormente, veio uma outra lei, a Lei número 2 de 2022, que revogou expressamente a lei revogadora, né? Isso daqui, né, trata-se do fenômeno da repristinação, que em regra não é aplicável de forma não é aplicada de forma automática, a não ser que ela venha de forma expressa, né? Olha só, o fato da lei revogadora, aqui da lei 99 de 2021, ter sido revogada pela lei número 2 de 2022, faz restaurar automaticamente a lei 99 de 2021? Ocorre a repristinação automática? Não, tá? A própria lei de introdução às normas do direito civil, do direito brasileiro, desculpa, ela vai falar isso, que a lei revogada, ela não se restaura automaticamente pelo fato da lei revogadora ter perdido a vigência. Não ocorre a restauração automática. Mas é possível a restauração? É, desde que ela seja de forma expressa, tá? Então, para a revogação de uma lei, não ocorre a repristinação automática, mas é possível a repristinação desde que ela seja uma repristinação expressa, né? Isso ao contrário, pessoal, do efeito repristinatório do controle concentrado ou abstrato de constitucionalidade. Por quê? Porque quando uma lei ela é considerada
inconstitucional pelo STF, o que acontece? Se a lei declarada inconstitucional pelo STF, ela revogou uma outra lei, né? O fato dela ter se tornado inconstitucional faz restaurar aquela lei revogada de forma automática, tá? Então, acontece no controle concentrado de constitucionalidade o chamado efeito repristinatório, que é diferente da repristinação aqui lá, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Tá? Então, são duas coisas distintas. Tá? Então, para o direito civil, não ocorre a repristinação automática, não tem. Mas é possível a repristinação? É, desde que seja de forma expressa. Tá? Então, com base nisso, a gente já consegue responder a questão. Então, olha só. Letra A. A repristinação é vedada no ordenamento jurídico brasileiro? Não, ela não é vedada. Ela só não diz que é automática, né? Mas é possível a repristinação? É, desde que seja de forma expressa, né? Então está errada a letra A, porque é admitida de forma expressa. Letra B. A Lei número 2 de 2022 só poderá revogar totalmente a Lei 1 de 2022 se for uma lei complementar. Não, a não ser que seja uma lei complementar que tivesse sido revogada, só vai poder haver a revogação por uma outra lei complementar. Mas não necessariamente vai ter que ser por uma lei complementar. Se for uma lei ordinária, pode ser revogada por outra lei ordinária. Tá? Está errada a letra B. C. A lei número 99 de 2021, que é aquela lei revogada, entrará novamente em vigor caso a lei número 2 de 2022 assim preveja de forma expressa. Está correto? Sim. Aqui nós temos a repristinação expressa. Então, se ela expressamente falar que ela se restaura, aí ela vai se restaurar. Letra D. A repristinação só poderá ocorrer nos casos de controle concentrado de constitucionalidade das leis pelo STF. Ela pode acontecer no caso de controle concentrado? Pode, mas somente no caso de controle concentrado, não, porque é possível aqui a repristinação expressa aqui no caso de revogação de leis. Letra E, com a revogação total da Lei número 1 de 2022, ocorrerá a repristinação, pelo que a Lei 99 de 2021 voltará automaticamente a viger no ordenamento jurídico. Errado, porque não existe a repristinação tácita, né? Só expressa. Vamos lá, a questão número 4. Opa, acho que eu estou fazendo errado aqui. Não é? Espera aí. Não está a 4 aqui? Ó, acho que pulou. Vocês estão com a 4 aí? Então vamos fazer a 4, porque a 4 é bem interessante, que é sobre sucessão, direito sucessório, tá? Então eu vou ler aqui na minha folhinha e a gente faz juntos, tá? E quem está no online provavelmente vai estar com essa questão, né? Olha só, eu trouxe duas questões de direito sucessório que ele é bem delicado, geralmente costuma derrubar bastante candidato. Essa é mais simples e tem uma outra mais complexa, tá? Então, olha só. Fernando e Carla são casados há 5 anos e adotaram o regime de comunhão universal de bens. O casal não possui filhos e tanto os pais de Fernando quanto os pais de Carla são falecidos. Fernando possui 2 irmãos que contam com 34 e 38 anos, respectivamente. No dia 8 de setembro de 2022, Fernando faleceu, deixando bens. Considerando o caso hipotético, quanto ao direito sucessório, é correto afirmar que Carlos terá direito a... Olha só, pessoal. Quando a gente fala em direito sucessório, né, muitas vezes pode envolver cônjuge ou companheiro. Então, a primeira regra que eu queria falar para vocês é que o STF declarou inconstitucional o artigo 1790, e isso cai bastante em prova, que trata do direito sucessório do companheiro. Então, hoje não há mais distinção, porque sempre existiu 2 regras, tá? O artigo 1790, que trata do regime sucessório do companheiro, e o artigo 1829, que trata do regime sucessório do cônjuge. Então, eram regras bem distintas.
e o STF declarou que a regra do artigo 1790, que trata do regime sucessório do companheiro, é inconstitucional, porque viola o princípio da dignidade da pessoa humana, viola o princípio da igualdade das entidades familiares. Tá? Então, toda aquela regra do artigo 1790, que se aplica ao companheiro, ela não é mais aplicada, e o companheiro vai ser regido aqui pelo artigo 1829, que trata do regime sucessório do cônjuge. Tá? Então, essa é a primeira informação importante. Quando a gente fala em vocação hereditária, a gente tem que saber que nós temos herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? Os descendentes, os ascendentes e o cônjuge ou companheiro. Os irmãos e os colaterais até o 4º grau, eles são herdeiros legítimos, tá? Mas não necessários. O que significa ser herdeiro necessário? Que se eu tiver herdeiros necessários, ou seja, descendente, ascendente ou cônjuge ou companheiro, eu não posso dispor de toda a minha herança. Eu posso dispor de até 50% da minha herança. Por quê? Porque os outros 50% trata da legítima. Então, eu tenho que proteger pelo menos 50% do meu patrimônio para os herdeiros necessários. Se eu tiver apenas herdeiros legítimos, mas que não são necessários, como os irmãos e os colaterais até o 4º grau, eu posso dispor totalmente da minha herança. Então, se, por exemplo, eu faleci, não tenho descendente, não tenho ascendente, não tenho cônjuge ou companheiro, eu posso pegar 100% do meu patrimônio e fazer um testamento dispondo, né? E eu tenho irmãos, mas eu posso dispor totalmente da minha herança, porque eu não preciso preservar a minha legítima, tá? Quando eu tenho herdeiros necessários, eu preciso proteger a minha legítima. Então, olha só, tem uma ordem de vocação, né? Então, por exemplo, primeiro, o artigo 1829, ele vai dizer que nessa sucessão, né, primeiro vai vir os filhos em concorrência com o cônjuge, salvo se ele for casado no regime de comunhão universal. Por quê? Porque nesse caso, ele já ganhou, né, ele já tem a meação dele garantida, então ele não vai fazer parte da sucessão. Salvo se ele for casado no regime de separação obrigatória, que são aquelas situações em que a pessoa se casa com condição suspensiva, né? Ou salvo se ele se casou no regime de comunhão parcial de bens e ele não deixou bens próprios. Porque ele deixou bens próprios, né? Então ele só vai concorrer na situação com os bens próprios, né? Então, se eles têm bens comuns, ele já vai receber a meação e ele não faz parte da sucessão. Então, essa é a primeira. Segundo, ele vai concorrer, né? Vai ser os ascendentes em concorrência com o cônjuge ou companheiro. Nesse caso, independe do regime de bens, tá? Então, se, por exemplo, né, faleceu uma pessoa e ele deixou os pais mais o cônjuge. O pai, 1/3 da herança, a mãe, 1/3 da herança e o cônjuge, 1/3 da herança. Se o falecido deixou só a mãe, por exemplo, mais o cônjuge, a mãe recebe 50% e o cônjuge recebe 50%. Se ele faleceu deixando os avós, por exemplo, os avós juntos recebem 1/3 da herança, metade da herança e o outro, ele metade. Tá? Então, funciona mais ou menos assim. E, por fim, não havendo aqui nem ascendente, nem descendente, aí a integralidade vai para o cônjuge ou companheiro. Tá? Então, quando o cônjuge tem o cônjuge e os colaterais, tá? Os colaterais não participam. O cônjuge ou companheiro recebem a integralidade do bem. Tá? É justamente esse caso aqui apresentado na questão. Então, aqui, quando Mário faleceu... não está tá aqui. É a 4, né? Tá aqui. Quando o Fernando faleceu, ele não tinha nem descendentes, né? Nem ascendentes. Para quem vai a integralidade? Vai a integralidade da herança para o cônjuge sobrevivente. Correto? Então, letra A, totalidade da herança, né? Letra B, meação dos bens do casal apenas, não. Ela vai receber a meação mais a totalidade da herança, né? Porque a meação não é herança. A meação é um direito dela.
Ela construiu o patrimônio durante a vida com a pessoa. Então, ela tem direito à meação, que não é herança. Herança é outra coisa. Letra C. Meação e os irmãos de Fernando serão herdeiros. Não, os irmãos de Fernando não serão herdeiros porque ela está na frente dos colaterais. Letra D agora? Meação e também a herança de Fernando, que será repartida entre ela e os irmãos do marido. Não, ela vai receber a integralidade da herança, né? Letra E. Meação e a metade da herança de Fernando, sendo a outra metade repartida entre os irmãos falecidos. Ela vai receber a integralidade, tá? Ficou alguma dúvida, pessoal, em relação a essa questão? Ela é mais complexa? Diga. Independe. Aham. Sim. A única coisa que o regime... Tá. Pessoal, ela perguntou se o regime... Pode repetir de novo? Independente do regime de bens. Tá, ela perguntou aqui se o regime de bens ela vai alterar a sucessão dela. O regime de bens só vai alterar na vocação hereditária somente se ela concorre com os filhos do autor da herança. Só nessa situação. Todo o resto, ela concorre com ascendente, não importa o regime de bens. Se ela vai receber na integralidade quando ela é terceira na ordem de vocação, não interessa o regime de bens. É só quando ela vai concorrer com os descendentes do autor da herança. Tá bom? Mais alguma dúvida em relação a isso? Tranquilo? Então vamos lá. Agora a 5. Mário reside em uma casa situada na zona urbana do município X, na companhia da esposa e dos filhos menores. Ele possui uma pequena propriedade rural, local utilizado pela família para a criação de animais e produção de leite. Em decorrência de uma dívida contraída por Mário, tramita um processo de execução em seu desfavor com pedido de penhora de sua propriedade rural. Considerando os fatos narrados, assinale a afirmativa correta. Aqui, pessoal, só deixa eu confirmar aqui. Letra A, isso mesmo. Pessoal, olha só. Aqui ele trata da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, que tem fundamento na Constituição Federal. E tem julgado também no STF. Vejam assim, então, que o Instituto Consulplan, e essa foi tirada do Instituto Consulplan, ela traz muito letra de lei, mas ele eventualmente vem trazendo alguns julgados, alguma jurisprudência do STF e do STJ. Tá? Então, olha só. Aqui, a pequena propriedade rural, tá? Desde que trabalhada pela família, a família não precisa morar, isso é jurisprudência, a família não precisa morar na pequena propriedade rural, como nesse caso aqui, ele disse que ele mora ali numa casa dentro do perímetro urbano, né? E tem essa pequena propriedade rural, que é trabalhada pela família. Então, para ver a impenhorabilidade da pequena, somente a pequena propriedade rural, não há necessidade que a família more naquela casa, naquela pequena propriedade rural, mas é necessário que ela seja trabalhada pela família, tá? Então, a pequena propriedade rural tem que ser pequena propriedade rural, desde que, trabalhada pela família, ela vai ser impenhorável, tá? Quando a gente vai olhar a redação na Constituição, ela está prevista no artigo 5º, inciso 26, a Constituição vai dizer assim: a pequena propriedade rural, né, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, será impenhorável por débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Se a gente for fazer a análise literal da redação desse dispositivo, a gente chegaria à conclusão de que somente aquela dívida oriunda da atividade produtiva é que a propriedade ficaria impenhorável. Mas não é essa a interpretação do STF, tá? De acordo com o STF, a pequena propriedade rural trabalhada pela família, ela será impenhorável
por débito decorrente de sua atividade produtiva, como também se é uma dívida que não decorre da sua atividade produtiva. Tá? Então, nós temos 2 julgados importantes em relação a isso. Primeiro, não há necessidade que a família more na pequena propriedade rural, ela tem que trabalhar, mas não precisa morar. E outra, que a dívida não necessariamente decorra da atividade produtiva, ela pode ser uma dívida para fazer, né, fins a necessidades pessoais. Tá? Ela vai ser impiorável. Os únicos requisitos são que ela seja uma pequena propriedade rural e que ela seja trabalhada pela família. Tá? Então, com base nisso, a gente já consegue responder aqui a questão. Olha só. Letra A. A propriedade de Mário é penhorável, exceto se puder apresentar prova cabal de que ela é trabalhada pela família. Ela é impenhorável, né? Sendo pequena propriedade rural e trabalhada pela família, ela é impenhorável. Letra B. A propriedade rural de Mário é impenhorável se a dívida houver sido contraída em razão de sua atividade produtiva. Não somente nesse caso, né? Por isso que ficou errado. Tanto se ela foi oriunda da sua atividade produtiva ou não. Aqui ela está colocando uma condicionante, né? Que ela só vai ser impenhorável se decorrer da sua atividade produtiva, que deixou a letra B errada. Letra C. A propriedade de Mário é impenhorável se, nos termos da lei, puder ser enquadrada como pequena propriedade rural e for trabalhada pela família. Correto, né? Por quê? Porque aqui nós temos juntos os 2 requisitos, né? Ou seja, é uma pequena propriedade rural e também ela é trabalhada pela família. Vejam que são os 2 requisitos apenas de acordo com o STF, né? E vejam que a letra E, ela vai colocar ou, tá? E é E, tá? Letra D. A propriedade rural de Mário é penhorável, pois ele e os familiares residem em outra propriedade, que está localizada na zona urbana de município. O que a gente viu? Que não há necessidade que a família more na residência, na pequena propriedade rural. Há necessidade que ele trabalhe, mas não resida, tá? Então, está errada a letra D. Letra E. A propriedade de Mário é impenhorável se, nos termos da lei, puder ser enquadrada como pequena propriedade rural ou se nela for trabalhada pela família. Viram a diferença da letra C e da letra E? Né? Foi só o E e o OU. Os requisitos, eles são cumulativos, tá? Então, para que ela seja impenhorável, ela tem que ser uma pequena propriedade rural e tem que ser trabalhada pela família. A letra E ficou errada por quê? Porque ele colocou tem que ser uma propriedade rural ou trabalhada pela família. É só o ou e o e, tá? Então, a correta aqui é a letra C, ok? Vamos lá, a questão número 6. A maioridade confere ao sujeito capacidade de fato ou de direito, permitindo que pratique todos os atos de maneira pessoal e independente, nos limites legais, partindo do regramento e esculpindo no Código Civil, em vigor, a hipótese correta de cessação da incapacidade para os menores de 18 anos é. Bom, a gente sabe que a maioridade, né, a menoridade, ela vai cessar aos 18 anos, quando a pessoa fica apta a exercer sozinha os atos da vida civil, né? Todavia, o próprio código, ele permite que em algumas situações, o menor que tenha 16 anos, ela seja antecipada a sua maioridade, através da emancipação, né? Nós temos a emancipação voluntária, né, que é aquela concedida pelos pais, os 2 pais, né? Ou um pai ou a mãe na ausência de um ou de outro, por ausência ou eventualmente por morte de um deles, né? Mas se tiverem os 2 vivos, né, vai ter, ou, né, se ninguém tiver ausente, vai ser necessária ali a autorização dos 2, através de instrumento público, né? Essa autorização voluntária. Nós temos também, né, a emancipação legal, que se dá naquelas hipóteses previstas em lei, né? Então, pelo efetivo exercício de emprego público, quando a pessoa tem uma empresa ou já tem um trabalho, com isso ela tem economia própria, também é possível emancipação legal, em outras situações, e também
no caso do tutor, nesse caso vai precisar de autorização judicial. Então, é uma emancipação judicial. Só que a gente precisa identificar aqui a alternativa correta. Então, é possível a antecipação da minoridade em que situações? Letra A, aprovação em emprego público efetivo? Não, por quê? Efetivo exercício, não aprovação, né? Então, errada a letra A. Porque essa pessoa é aprovada e nunca entra em exercício, né? Letra B, colação de grau em curso de ensino médio profissionalizante? Não, colação de grau em ensino superior e não em ensino médio. C, relação de emprego para o menor com 16 anos completos que lhe garanta economia própria. Correto, né? Não só um trabalho ou abertura de uma empresa automaticamente já vai gerar emancipação, mas desde que ele tenha economia própria com isso, gera emancipação. E emancipação legal porque é aquela prevista em lei. Letra D, concessão dos pais ou de um deles na falta do outro mediante instrumento público após a homologação judicial ou por sentença do juiz ouvido o tutor se o menor tiver 16 anos completos. O que está errado aqui na letra D? Se é uma emancipação concedida pelos pais através de instrumento público, não vai haver necessidade de homologação judicial. A própria escritura pública já concede isso. Tá? Aqui a letra C. Vamos a 7. Um aluno pergunta aqui, na questão 2, tratando de direito real sobre propriedade imóvel, não se aplica o artigo 95 do CPC? Como que é? Na questão 2? Na questão 2, tratando de direito real sobre propriedade imóvel, não se aplica o Sim, artigo 95 entendi. do CPC? Eu imaginei que pudesse vir uma pergunta assim. É porque aqui, na verdade, é alguma demanda oriunda daquele contrato, mas não especificamente em relação ao bem em si. Porque se diz respeito à coisa, aí a gente está tratando de uma competência absoluta. Mas são relações pessoais decorrentes daquele contrato. E daí é possível a eleição de um foro de eleição. Tá? Então, vamos lá, a 7. Onde que passa aqui, Everson? Ah, foi. Então, olha só. Questão 7. Os negócios jurídicos requerem para sua validade agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Dessa feita, o Código Civil prevê ainda hipóteses em que se reputará defeituoso o negócio jurídico. Atentando-se às normas aplicáveis à temática em questão, assinale a alternativa contrária à previsão legal contra os efeitos do negócio jurídico. Olha só, pessoal, aqui ele está tratando, né, dos defeitos do negócio jurídico. E olha só que interessante, a banca do Instituto Consulplan, ela tem muito costume de pedir alternativa incorreta, não de forma expressa, né? Assinale a alternativa incorreta. Mas assim, colocando quando ela trouxe aqui, ó, assinale a alternativa contrária à previsão legal, tá? Então, se atentem isso, porque é muito comum dessa banca fazer dessa forma, tá? E muita gente erra já identificando uma questão correta, porque a maioria estão corretas, né? Já marcar. Então, se atentem a isso. Então, aqui a gente trata dos defeitos. Lembrando que nós temos defeitos do negócio jurídico, o erro, o dolo, a coação, a lesão, o estado de perigo e fraude contra credores. Dentro desses defeitos, nós temos os defeitos que são vícios de consentimento, que é erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão, e nós temos aqueles defeitos que são vícios sociais, que é a fraude contra credores, né? E é isso que traz aqui a questão. Então, olha só, letra A. Então, a gente está procurando a alternativa contrária ao que dispõe o Código Civil, né? Então, letra A. A declaração de vontade é viciada sempre que decorrente de falso motivo. Tá certo ou tá errado essa daqui? Isso mesmo, tá? Regra geral, pessoal, o falso motivo não vai viciar o negócio.
o falso motivo em geral. Porque, assim, quando eu celebro um contrato, eu não vou ficar perquirindo ali, né? As pessoas não ficam colocando dentro do contrato. Por que eu estou celebrando aquele contrato? Ah, eu estou comprando um carro. Por que eu estou comprando um carro? A gente não fica colocando dentro de um contrato um motivo pelo qual você está celebrando aquele contrato. Então, regra geral, o falso motivo, ele não vicia o negócio. Essa é a regra geral. A menos que o falso motivo seja determinante para a celebração daquele negócio. Ou seja, eu só celebrei aquele negócio, e isso tem que constar, tá? Isso não é presumido, né? Tem que constar de forma expressa de que eu só estou celebrando aquele negócio porque, né, existe aquele motivo. Então, aquele motivo foi condicionante. Mas a regra geral é que o falso motivo não vicia, a não ser que ele seja condicionante. Por exemplo, nós temos um julgado de São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que houve anulação pelo falso motivo, porque o motivo era condicionante. Então, a pessoa vendeu um determinado fundo de comércio porque ali tinha uma clientela muito boa, que na verdade não tinha. Então, houve um falso motivo. O falso motivo foi determinante. A regra geral é que o falso motivo não vicia, mas se o falso motivo for determinante, aí é possível anulação. Então, se, por exemplo, a pessoa vai doar uma casa porque acha que aquela pessoa salvou a vida dela, e ela colocou isso de forma expressa no contrato de doação. Aí é um falso motivo. Se depois ela descobre que aquela pessoa não foi a pessoa que salvou a vida dela, ocorreu um falso motivo. Que ela só doou porque achava que aquela pessoa tinha salvado a vida dela. Então, o seu falso motivo, ele só vai viciar quando ele for determinante. Regra geral, ele não vicia. Então, a letra A é a nossa alternativa correta, porque está contrária ao que determina o Código Civil. Letra B. O dolo praticado por ambas as partes impede a sua invocação para anulação do negócio jurídico ou para fins de indenização. Correto, né? Se as duas partes procederam com dolo, né? Não é possível que uma delas alegue dolo da outra, porque as duas partes procederam com dolo. Então, nesse caso, não é anulado o negócio. C. A anulação do ato não requer que o erro emane da expressão de vontade de ambas as partes, sendo suficiente que decorra de somente um envolvido. O erro para anular um negócio jurídico, ele tem que ser um erro substancial. Tem que ser um erro tal que, se eu soubesse daquele erro, eu não teria praticado aquele ato, não teria, né, adquirido um determinado bem, por exemplo, né? Para que ocorra o vício através do erro, que é um vício de consentimento, não há necessidade de que as duas partes incorram em erro. Se apenas uma incorreu em erro, é possível anulação do negócio jurídico, desde que ele seja um erro substancial. Letra D. O ato é anulável quando praticado por erro de caráter essencial, ou seja, que verse sobre o objeto principal, ou qualidades substanciais do objeto ou essenciais quanto à pessoa referida na declaração. É isso que a gente falou, né? Então, o erro só é passível de anulação. Lembrando que o prazo de anulação, pessoal, é um prazo decadencial de 4 anos. Contato da celebração do negócio ou, no caso da coação, quando cessar a coação, tá? Então, aqui está correto, tá? Vamos a 8. Você passa ali? Não estou conseguindo passar. 8. Olha só. Aqui a gente está falando sobre... eu vou dar uma corridinha, pessoal, porque a gente tem pouquinho tempo para acabar, para a gente conseguir ver mais um pouco, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar depois ou podem me procurar no meu Instagram, se ficar alguma dúvida, tá? Olha só. 8. A decadência é instituto que, quando de sua ocorrência, fulmina o próprio direito, cuidando o Código Civil de contemplar previsões genéricas a seu respeito a partir do artigo 207, de referido diploma legal. Acerca da decadência, tem-se proposta a previsão legal. Olha só, quando a gente fala em decadência, nós temos 2 tipos de decadência, tá? Nós temos a decadência legal, que é aquela decadência que está prevista na lei, e nós temos possível, né? A gente pode também fazer uma decadência convencional, né, que é um prazo que as partes criam. Olha só. Letra A. Após consumada, não se admite a renúncia à decadência. Aqui a gente está perdendo olha só o que diz enunciado da questão. Oposta.
tá? Então, aqui também a gente precisa identificar a única alternativa contrária ao Código Civil ou à lei, né? A gente está na 8. Então, olha só, após consumada, ele diz aqui que não se admite a renúncia à decadência. A banca aqui, nessa prova, né, ela considerou aqui essa decadência como uma decadência legal. De fato, a decadência legal não é possível a renúncia, tá? Não é possível a renúncia na decadência legal. Todavia, o Código Civil, ele diz que na decadência convencional, que é aquela criada pelas partes, após a sua consumação é possível a sua renúncia, tá? Mas aqui ela considerou como correta, né? E ela considerou aqui a decadência legal, não a convencional, tá? Se fosse a convencional, estaria errada, mas aqui provavelmente eles consideraram somente a legal. Letra B, a decadência convencional pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição. Está correta, né? Então, a decadência legal, né, a decadência convencional, tanto a decadência legal como a convencional, ela pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição. Letra C, decorrendo da previsão legal, a decadência deve o juiz conhecer de ofício. Correta, tá? A decadência legal aqui, o juiz ele pode conhecer de ofício. A decadência convencional, não. Ela tem que ser alegada pela parte. E, por fim, a letra D, a decadência aplica-se a rigor às regras que impedem, suspendem e interrompem a prescrição. Está errada, tá? O Código Civil ele vai dizer expressamente que para a decadência não se aplicam as regras da prescrição, né, que interrompem, suspendem a prescrição. Então, quando a gente vai trabalhar sobre a prescrição, em alguns momentos o Código Civil vai falar assim, ó, não corre a prescrição durante durante o casamento, durante a união estável, né, enquanto ocorrer o poder familiar, né, na vigência do poder familiar, ou quando a pessoa é absolutamente incapaz, não vai ocorrer a prescrição. Essas regras da prescrição, né, que interrompem ou suspendem a prescrição, não se aplicam aqui à decadência. Por isso que ficou errada aqui a letra D. Vamos a 9. Só para os absolutamente incapazes, corretíssimo. Tá? Ele lembrou uma questão bem importante. A regra geral, pessoal, é que as regras que suspendem ou impedem ou interrompem a prescrição não se aplicam para a decadência, tá? Essa é a regra geral. Com todas aquelas causas que suspendem, interrompem ou impedem aqui o prazo prescricional, elas não se aplicam à decadência. Só tem uma exceção, que é para os absolutamente incapazes. O Código Civil vai dizer que impede aqui o curso da prescrição quando a pessoa é absolutamente incapaz. E, da mesma forma, o Código Civil vai dizer que essas regras que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição não se aplicam à decadência, tá? Só que tem uma exceção, a do absolutamente incapaz. Se a pessoa é absolutamente incapaz, que é aquele que tem até 16 anos, ela também não inicia o prazo decadencial, tá? Bem lembrado. A 9 agora? Você passaria a 9, por favor? Olha só, eu acho que eu vou passar agora, gente, para a gente encerrar na questão 12, Everson, por favor. Olha só, isso daqui é um caso concreto mais complexo de direito sucessório. Olha só. Joana falece e deixa 3 filhos, Lina, Pedro e Horácio. Após a morte de Joana e aberta a sucessão, Lina vem a falecer, deixando 2 filhos, Marcone e Nívia. Diante dessa situação, assinale a alternativa que indica corretamente como será distribuída a herança de Joana. Então, aqui ele diz que Joana falece e deixou 3 filhos, correto? Se a gente simplesmente aplicar essa regra, é simples, né? Vai ficar 1/3 para cada um dos filhos. Só que ele coloca depois... que ele não colocou ainda. Tá. Lina, que é uma das filhas, vinha a falecer deixando 2 filhos, né? Só que olha só que interessante, aqui essa questão ficou mal formulada, tá? Pulei, porque não vai dar tempo de ver tudo. Mas aí, ficando qualquer dúvida, vocês me perguntem depois, tá?
E no final do dia eu vou estar aqui novamente. Se ficar alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Olha só, pessoal. Aqui ficou mal formulada. Por quê? Porque aqui está dizendo que ela tinha 3 filhos. Uma dessas filhas, ela faleceu depois da morte da mãe, de Joana, né? Quando a filha é falecida antes, né? Ocorre aqui a sucessão por estirpe, que a gente fala. Então, os dois sucederiam por cabeça. Quando existe um filho pré-morto que deixou filhos, esse filho pré-morto, os filhos dele recebem por estirpe, né? Ou seja, não por cabeça, mas eles representam aqui o direito da mãe, né? Então, caberia 1/3 para um filho, 1/3 para o outro, e esses outros 2 filhos, o filho pré-morto, receberia ali por representação da mãe. Só que aqui ficou mal formulado, porque ela colocou que a filha faleceu depois. Se ela falece depois, os filhos, eles não recebem por representação, e sim por direito próprio, que aí uma nova sucessão, aí nesse caso da mãe, que é a filha de Joana, tá? De qualquer forma, a gente consegue responder. Aqui é a letra A2. Então, letra A. Metade do patrimônio deve ser dividida entre Pietro e Horácio, e a outra metade dividida entre Marconi e Nívia, herdando todos os personagens por estirpe. Não. É 1/3 e o outro 1/3. Né? Letra B. Metade do patrimônio deve ser dividida entre Pietro e Horácio, e a outra metade dividida entre Marconi e Nívia, herdados todos os personagens por direito de representação. Não é direito de representação. Horácio, Lina e Pietro e Horácio recebem por direito próprio, né? Herdando ali diretamente da mãe, e os filhos de Lina também vão receber por direito próprio aqui, representando a mãe, né? Não representando, né? Por direito próprio mesmo. Letra C. 2/3 do patrimônio serão entregues a Pietro e Horácio, e 1/3 do patrimônio será dividido entre Marconi e Nívia, herdando todos os personagens por direito de transmissão. Errado. E letra D. 1/3 do patrimônio deve ser entregue a Pietro, 1/3 do patrimônio deve ser entregue a Horácio, e 1/3 do patrimônio deve ser dividido entre Marconi e Nívia, que herdam por estirpe e por direito de transmissão. A alternativa dada pela banca como correta aqui é a letra D. Só que ficou uma redação errada, porque, na verdade, os filhos de Lina, eles não recebem por estirpe. A gente só fala em vocação por estirpe quando aquela filha fosse pré-morta. Como ela não era pré-morta, eles recebem por representação, por direito próprio, por cabeça mesmo. Né? Mas foi considerada como correta. Mas, na verdade, o enunciado da questão deveria ter colocado que ela era pré-morta, para ela receber ali por representação ou por estirpe, né? Mas foi considerada como correta. De qualquer forma, pessoal, olha só há que se falar em direito de representação na linha descendente. Não há direito de representação na linha ascendente, ou seja, digamos que a pessoa faleceu, ela deixou a mãe, o pai era pré-morto. Existe direito de representação dos avós? Não. Só tem na linha descendente. E também tem mais um direito de representação, que são os filhos de irmãos. Tá? Digamos que a pessoa tenha falecido, ela não deixou filhos, não deixou ascendentes, não deixou cônjuge ou companheiro, ela só deixou irmãos. Tá? Então, por exemplo, a Joana falece, ela deixou 3 irmãos. Né? Digamos que esses daqui fossem irmãos, né? Horácio, Marconi, Pietro, Horácio e Lina, né? Então, Pietro e Horácio estavam vivos no momento da morte de Joana, e a irmã Lina era pré-morta. Os filhos de Lina recebem por representação, tá? Então, a representação só existe na linha descendente e nos filhos de irmãos. No resto, não existe direito de representação, tá? Bom, a gente encerra, então. Direito civil deu a hora, né, Everson? Já passou rapidinho, voou o tempo, né, aluno? Né, pessoal? Então, vamos lá. Isso aí, a gente comeu uns minutinhos no começo da aula também. Ela volta com o processo civil, se sobrar um tempinho depois ela volta nessas questões, não tem problema. É que a gente não pode realmente... Os professores, eles sempre colocam perguntas a mais do que ficar sobrando tempo. Sim. Né? Então, mas é focado sempre naquelas mais objetivas, naquelas que são mais importantes. O pessoal que está acessando no online,
A gente vai dar uma pausa aqui, é de 2, 3 minutinhos, é só o tempo da gente trocar o arquivo aqui, mudar os slides, e a gente já volta, com o link da aula 2. Combinado? Pode encerrar a transmissão então aí, João. Estamos voltando. Pessoal, 2, 3 minutinhos, se quiser tomar